Graça e paz para todos e para todas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Então, pessoal, voltando aqui com nossas aulas de apologética, vamos estar falando hoje sobre um tema bastante interessante. Satanás foi destruído após a morte do Senhor Jesus? Bom, muitas pessoas ensinam que Satanás não existe mais, né? Que ele foi derrotado ali após a morte de Jesus na cruz. Mas através da luz da palavra de Deus, usando a regra da hermenêutica, a gente vai provar que isso aí é uma falácia, é uma heresia, ok? Lembrando aqui, pessoal, que o nosso intuito não é promover ódio religioso, tá ok? E nem atacar as pessoas, mas sim atacar o argumento, as heresias que elas pregou por aí, tá? Ah, Lembrando também, pessoal, que eu estou usando esse microfone aqui na mão, né? E outra coisa também, eu vou ficar bastante pequenininho aqui porque por causa das letras, né? Porque isso aqui é uma videoaula, você vai estar estudando a Bíblia, vai estudar apologética, né? E também quem tem que aparecer aqui não sou eu, quem tem que aparecer aqui é Jesus, é a palavra de Deus, não é isso que ensina? Que importa que ele cresça e eu diminui, né? João Batista falou isso. Então, às vezes, pessoal, eu vou ficar bastante pequeno por causa da letra, tá? Aumentei bastante a letra porque eu tenho um pequeno, né, dificuldade de enxergar, então aumentei a letra e diminuí a imagem. Beleza, pessoal? Então, como diz o outro lá, bora pro vídeo. Bom, o Senhor Jesus, ele deixou um alerta para a igreja. Lá em Mateus capítulo 15, por exemplo, ele fala assim: cuidado com os falsos profetas, ele vem a vocês vestido de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão, perdão, aqui na leitura, pelos seus frutos. Então, isso aí, pessoal, é um alerta apologética do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? É porque ultimamente tem surgido muitos falsos profetas aí, negando a ortodoxia bíblica, deturpando a palavra de Deus. E nesse vídeo aula, vamos estar citando duas igrejas não, duas seitas, né? Que é bastante peculiar, que nega a existência do diabo. Apesar que existe centenas de seitas que negam a existência do diabo, mas para o vídeo não ficar pesado, né? Para não ficar fadonho, eu botei só duas seitas nessa videoaula que vocês vão ver, tá? Que elas negam a existência do diabo. Beleza, pessoal? Então, que essa aula possa ser assim bastante aproveitosa que você venha crescer na graça e no conhecimento e principalmente na apologética cristão, tá? Quem não sabe, a palavra apologética significa defesa da fé. Então, nós aqui trabalhamos nesse propósito. Nosso ministério é defender a fé contra as heresias, né? Prevenir os irmãos, né? Que esse canal, esse programa possa ser, assim, uma prevenção para você, ok? Então, vamos lá. Coloquei aqui algo bastante interessante, né? Estou usando esse microfone aqui, não estou lá no meu escritório por causa desse microfone aqui, pessoal. Esse microfone aqui está dando bastante microfonia lá no meu escritório. Então, eu estou no outro lugar. E lembrando os irmãos que eu vou ficar sempre pequenininho aqui, tá? Por causa das letras, como foi dito na minha fala primária. O intuito aqui é você estudar a apologética, tá? Estudar a Bíblia. Não, não eu que tenho que aparecer aqui. Quem tem que aparecer aqui é a palavra de Deus. Então, eu vou ter que ficar bem pequenininho aqui para vocês poderem ler aí à vontade a videoaula, ok? Então, vamos lá. Ah, Embora Satanás tenha convencido muitas pessoas de que ele não existe, Satanás definitivamente é um ser real.
E, pessoal, a fonte de toda incredulidade, todo tipo de mal moral e espiritual do mundo. Ele é chamado por vários nomes na Bíblia, incluindo Satanás, que significa adversário, lá em Jó capítulo 1,6, Romanos 16,20, o diabo, ou seja, caluniador, Mateus 4,1 e 1 Pedro 5,8, Lúcifer, apesar que esse nome aqui, Lucifer, não está na Bíblia. Quem colocou esse nome aqui foi Jerônimo, na Vulgata Latina. Nem de perto, nem de longe, Satanás é chamado de Lucifer, tá? Ele que colocou isso aqui, esse nome, e é aquele negócio, o rodão aí evangélico, o povão da cristandade é aquele negócio, né? Ele não examina a Bíblia, nos originais, nada. É o que o cara falar lá, ele vai, pega e segue o rodão, né? É assim, o povo evangélico é assim. A minoria tem um trabalho de investigar, né, aquilo que as pessoas falam. São poucos berianos, né? Que fazem isso, para ver se o que o cara está pregando é uma ortodoxia ou uma heresia. Mas o outro rodão aí não quer saber de estudar a Bíblia, não. É só profetizar, eu declaro, eu tomo posse, Deus é a oração é a boca de Deus, só essa bobeira que você usa por aí, né? É, marcha para Jesus. Então o pessoal está se preocupando com esse besterol aí. Mas estudar a Bíblia dentro dos originais, esquece, são poucos, tá? São pouquíssimos. Então, é que eu falei aqui, esse nome aqui, Lucifer, não é bíblico e nem é nome de Satanás. Inclusive, teve um padre no século XVIII que chamava Lucifer. Quer dizer, o padre era diabo. Então esquece isso aqui, tá? A serpente, 1 Coríntios 11:3, Apocalipse e outros nomes. Só botei só isso aqui para os irmãos terem uma ideia. Beleza, pessoal? Então, prosseguindo aqui as nossas aulas, vamos lá. Como título de introdução, lemos na Bíblia em Hebreus 2,14, ele, Jesus, também participou do mesmo, para destruir por meio da morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Bom, pessoal, deixa eu tomar uma água aqui, que está muito calor, né? Que eu vou explicar esse texto aí usando a regra da hermenêutica. Aí tu pergunta, apologista, o que é hermenêutica? Hermenêutica é a ciência de interpretar o texto, tá? É bem simples assim. É a ciência de interpretar o texto. Então, nós chamamos de hermenêutica. Então, Hebreus capítulo 2,14 é muito utilizado pela o sectário para negar a existência do diabo, tá? Então, ele usa Hebreus, né, que é uma carta anônima. A gente não sabe quem escreveu o livro de Hebreu. Alguns aventureiros, né, diz que foi apóstolo Paulo, nem de perto, nem de longe foi apóstolo Paulo que escreveu as cartas de Hebreu, tá? Segundo os melhores apologistas, melhores comentaristas, como Norman Gasto, Brodmil, Matt Hay, né? Norman Gasto. Então, esses homens que são peritos no Novo Testamento, fala que é impossível que a carta de Hebreu foi escrita por Paulo, tá? Então, esses aventureiros, esses falsos profetas, para negar a existência do diabo, ele utiliza a Hebreu 2,14, onde que fala: ele, Jesus, também participou do mesmo, para destruir por meio da morte ao que tinha o império da morte, a morte, isto é o diabo. Então ele chega para você e mostra esse texto aqui e fala, tá vendo? Olha, Jesus, ele destruiu o diabo lá na cruz do Calvário,
tá? Quando Jesus morreu, então Jesus destruiu o diabo não existe. Bom, não é isso que a Bíblia diz, né? Eles estão indo de contramão que a palavra do Senhor ensina. E vamos provar isso usando a Bíblia, ok? Vamos lá. Botei aqui alguns grupos, como foi falado na fala primária, pessoal. Alguns grupos religiosos ensinam com esse texto que Satanás, o diabo, foi destruído assim que Jesus morreu na cruz. Mas será que esse texto bíblico realmente quer dizer isso? Bom, a resposta imediata é não, tá? Esse texto aqui não prova, tá, que diabo ele foi destruído, aniquilado, não existe mais, como fumaça, como lhes queira, tá? Nem de perto, nem de longe, tá? É, o texto de Hebreus 2:14 prova que Satanás não existe mais. Pelo contrário, ele existe sim, e por isso que ele está aí, enganando muitas pessoas, falando que não existe. Prosseguindo então, vamos lá? Bom, então eu coloquei aqui duas seitas eh, que é bem peculiar, que você conhece aí, Crescendo em Graça, né? Que foi aquele falso profeta que fundou ela, Luiz José, Francisco José, eu não lembro mais o nome dele, é tanto tempo, né? Que essa seita até desapareceu. O que tem hoje é um caco dela aí, né? Crescendo em graça, crescendo em desgraça, né? Ele nega a existência do diabo. Fala que o diabo não existe. E também tem essa aqui que mora aqui, essa seita aqui é chamado Igreja Evangélica Espírita e Mentira, né? Do falso profeta Senhor Geraldo de Moraes. Inclusive aqui na minha cidade, Rio de Janeiro, lá no Sarapuí, tem uma seita dele aqui. Antigamente eu queria debater com ele, né? Sobre esse tema aqui, mas acho que ele fugiu de mim umas 4 vezes, sei lá, ele correu. Também não quero mais debater, não. Estou velho já e não quero debater mais com ninguém, não. Mas antigamente eu chamei ele para um debate aí, ele fugiu, né? Ele só sabe atacar as pessoas atrás das câmeras, mas quando encontram alguém que conhece a apologética, que domina bem a Bíblia, aí fica um pouco diferente as coisas para ele, né? Mas hoje eu não quero debater com ninguém, não. Estou velho e meu negócio aqui é ensinar vocês apologética, irmão. Então, o aceito do senhor Geraldo de Moraes nega a existência do diabo, né? Bom, ponto um, o sentido de destruir. A palavra, irmão, no grego, né, destruir é katagel, tá? Conforme está aqui no grego, ó. Ó, katagel. Essa letra aqui, tá? Tá vendo? Aqui é um gama, tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó, é um Tzinho. Nós escreve assim no grego, tá? Katagel. Botei aqui uma cidade sendo destruída, tá bom? Então lembre-se dessa palavra aqui. A palavra no grego para destruir é katagel. A gente vai ver o significado dela, que é uma palavra polissêmica, tá? Vamos lá. Bom, a palavra grega traduzida por destruir aqui, irmão, como eu falei, é katagel, que significa literalmente tornar inoperante, ineficaz, anular, abolir, neutralizar. Pode significar também desativar o poder ou influenciar de alguém, não necessariamente aniquilar ou extinguir a sua existência, dependendo do contexto, tá? Então, essa palavra aqui, a palavra grega para destruir, é uma palavra polissêmica. Ela tem mais que um significado. Lembra lá das aulinhas polissêmicas lá? Da tia, da tia lá, tia Eunice, né, que ensinava?
né? Você conjugar o verbo. Então, a palavra aqui ela tem mais que um sentido, né? É igual a palavra alma. A alma no hebraico é nefesh, no grego é nefesh, né? No hebraico é outra, tem mais significado. Pode significar pessoa, gente, ok? É pessoa, gente, é vida, é sangue, etc. Depende do contexto, irmão, tá? Então, lembrando aqui, tá? Depois você para o vídeo e dá mais uma lida aqui nessa bagaça aqui que vai te ajudar bastante quando você encontrar um herege aí que nega a existência do diabo. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui as nossas aulas. Bom, exemplo bíblico com essa palavra. Por exemplo, nós temos aqui, irmão, um exemplo bíblico em Romanos 6,6, que fala assim: o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído. Katagel, tá vendo? No grego, ó, katagel. E não sirva mais o pecado como um escravo. Então, nós já temos aqui uma referência aqui da palavra destruir, Romanos 6,6, que é o katagel. Estou passando o slide aqui, irmão, tá? Para você acompanhar aí a aula, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 15, ponto 24, nós temos outra palavra também, que fala assim: quando tiver destruído, de novo, no grego, katagel, toda autoridade e poder, assim como em geral, katagel fala de uma derrota funcional ou neutralização de poder, não de uma destruição ontológica ou completamente aniquilação. Então, irmão, tá vendo aí que a palavra, né, ela tem vários sentidos, tá? Ela não significa destruição, como quer o pessoal da crescendo em desgraça ou crescendo em graça, e aí o falso profeta, senhor Geraldo de Moraes, lá da igreja é mentira, espírito é mentira, fala que Satanás foi destruído. E outras também, tá? Então, a palavra aqui, tá, é katagel. Vamos lá, continuando aqui, gente. Bom, o diabo continua ativo após a cruz, tá? Resposta apologética aqui, gente. Já coloquei aqui um soldado, tá? O diabo continua ativo após a cruz. E a gente vai provar isso aqui na aula de apologética, beleza? Então vamos lá. Então, irmão, se Hebreu 2,14 significa uma destruição total e indefinitivamente do diabo na cruz, então ele não deveria mais estar atuando. No entanto, não é que a Bíblia ensina. Leia atentamente o que cada um dos textos bíblicos diz e pergunta-se: aqueles cristãos do primeiro século que leram esse texto após a morte e a ressurreição de Jesus, chegaria à conclusão de que Satanás foram destruído? Vejamos o texto, ok? Isso a gente vai ver aí, né? Então, gente, em Romanos 16,20 fala assim: Deus em breve esmagará debaixo dos vossos pés Satanás. Observe, irmão, você diz em breve, então nos dias de Paulo, Satanás estava vivo e atuante, né? Não é isso que o texto de Romanos 16,20 fala? Deus em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Observe, irmão, se disse em breve, então, no dia de Paulo, Satanás estava vivo atualmente. Então, a palavra aqui é katagel, tá? Satanás estava ativo ainda. Como é que os defensores, né? Parece até mesmo um advogado do diabo, esse pessoal aí, né? Fala que quando Jesus morreu, ele aniquilou Satanás. Bom, não é isso que o texto
bíblico está falando que Satanás está ativo, estava ativo após a cruz, né? Porque eles têm esse jargão aí, irmão. Ah, depois da cruz, Satanás não existe mais, né? E esses bobeirão aí que eles falam essas heresias, tá? Após da cruz, antes da cruz, Satanás ainda continua ativo, sim. Bom, vamos lá. Nós temos aqui outro texto que colabora com a nossa apologética, 1 Coríntios 5:5. Entreguei a Satanás para a destruição, que a palavra aqui é katagel, lembra? A destruição da carne. Como Paulo, como Paulo poderia ter entregado um cristão em pecado grave a Satanás, se Satanás tinha sido destruído, não é? É coisa para os defensores dessa heresia aí pensarem, né? A pergunta que nós fazemos a ele é o seguinte, né? Como Paulo poderia ter entregado um cristão em pecado grave a Satanás se Satanás tinha sido destruído? Não tem como, irmão, né? Não tem como. Só existe uma resposta, que Satanás estava atuante. Bom, continuando, outro texto, 2 Coríntios 7:5. Nós lemos assim, irmão, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A pergunta que nós fazemos é o seguinte: como Satanás poderia tentar alguém se havia sido destruído, né? Não tem como, né? Ele só tem uma resposta. Ele continua ativo e atuante. Outro texto que colabora com nós. Lemos em 1 Coríntios 2:11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Uma pergunta que nós fazemos ao defensor da não existência do diabo. Como Satanás poderia alcançar vantagem sobre nós, uma vez foi, sobre nós, perdoa aqui na leitura, né? Sobre nós, uma vez destruído? A resposta é simples. Ele estava ativo, ele vive ainda, irmão. Está vivinho. Está tão vivo que colocaram na mente desses hereges aí que ele não existe, né? Aliás, a Bíblia fala que Satanás transforma-se anjo de luz para enganar os incrédulos, né? E é isso que ele está fazendo aí com os defensores deles aí, né? Aqueles que negam a sua existência. Bom, outro texto que colabora com nossa apologética, que sustenta a nossa defesa, é 2 Coríntios 11:14, que fala assim, irmão: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz como um ser destruído. A pergunta, né? O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A pergunta: como um ser destruído pode se transformar em anjo de luz, né? Que eu estava com o texto na cabeça, acabei falando aqui, né? 2 Coríntios 11:14 fala, né, irmão, que Satanás ele se transforma em anjo de luz. E a pergunta que nós fazemos, essa rapaziada aí que nega a existência do inimigo, é o seguinte: como um ser destruído pode ser transformado em anjo de luz? Perdão, meu irmão. Só existe uma resposta apologética. Ele está ativo e está aí, ó, enganando as pessoas. Bom, vamos lá. Outro texto que colabora com nossa apologética também. Eu botei aqui alguns textos, irmão, mas poderia ter colocado aqui centenas de textos provando que Satanás está ativo, né? Mas tem poucos tempo aqui na internet, né? A intenção aqui não é cansar os irmãos, enfadar os irmãos, é uma aula de apologética rápida, que os irmãos aprendem rápido, né? Assimile bastante a aula, para dar uma resposta aos falsos profetas. Efésios 4:27, irmão.
está escrito assim: nem deu lugar ao diabo. Observe, irmão, o texto. Como se pode dar lugar ao diabo se ele não mais existe, né? Só existe a resposta que ele está ativo, né? Você pode dar ah, lugar a uma pessoa que não existe mais? Claro que não, né? A menos que ele existe e ele está operante. Então, tá aí. Mais um texto provando que Satanás, ele está vivinho aí e ele existe. Beleza? Então, continuando aqui as aulas de apologética, e vamos lá. Efésios 6:12 é um texto bastante conhecido aí, né? Que fala assim: pois a nossa luta não é contra o sangue e nem contra os poderes, poderes de autoridade, contra os dominadores deste mundo, das trevas, contra as forças espiritual do mal. Então, irmão, mais um texto para colaborar com nossa apologética. Aqui é só texto bíblico, irmão, né? Aqui não é a conversa fiada de falso profeta, não, tá? Aqui é Bíblia, tá? É Bíblia. Se você gosta de Bíblia, de apologética, você está no lugar certo. Agora, pessoa que gosta de, de neopentecostalismo da vida aí, aqui não tem isso não. Aqui é Bíblia, tá? Aqui é Bíblia e aí você vai aprender aqui. Em 1 Tessalonicenses 2:18, fala assim: quisemos ir até vós, mas Satanás barrou o caminho. Pergunta: como Satanás, uma vez destruído, barraria o caminho de Paulo? E só existe uma resposta. Ele está ativo e operante. Mais um texto para nossa apologética, nossa defesa. 1 Timóteo 1:20. A Irineu e Alexandria, esses camaradas aqui, foram os falsos profetas, né? Um, um falso profeta. Aliás, a seita do senhor Geraldo de Moraes tem alguma coisa semelhante a eles, que ele fala que Jesus já voltou no DC 70. Esse camarada aqui também, né? Fala que Jesus, que a salvação já havia ocorrido, né? A seita do senhor Geraldo de Moraes prega isso aí, né? Que Jesus não vai voltar, né? E essas bobeiradas aí que não faz nem cócega, irmão. As heresias desses falsos profetas aí, o senhor Geraldo de Moraes, não faz nem cócega, né? Nem nada que ele fala me atinge em nada, nadinha. Voltando aqui para o texto. Em 1 Timóteo 1:20, Irineu e Alexandria, os quais entreguei a Satanás. Pergunta: será que Paulo entregou esses dois a um ser inexistente? Claro que não. Paulo não era louco. Paulo sabia que Satanás estava ativo e existe ainda, né? Existe ainda, perdão. Bom, outro texto que colabora com a nossa apologética é segundo 1 Timóteo 3:7, né? 1 Timóteo 3:7 que fala: a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Pergunta: como se faz para cair no laço que não existe mais, né? Bom, outro texto que colabora com a gente, Tiago 4:7. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Pergunta: como se faz para resistir a alguém que não que deixou de existir? Bom, só na cabeça do seu Geraldo mesmo e desses pregadores da mentira aí, né? Ah, bom, aqui eu botei a, a foto do inimigo aqui, né? Ilustrando ele, que primeiro Pedro 5:8 fala assim, meu irmão. O diabo é um leão que ruge procurando alguém
alguém, alguém devorar, para alguém devorar. Perdão, aqui na escrita, né? O diabo é um leão que ruge procurando alguém para devorar. A pergunta: como o diabo foi destruído se ele procura como um leão para alguém para devorar? Né? A, a escrita correta é essa, né? Depois o irmão corrige aí. A primeira conclusão aqui, tá? Essa não é a conclusão final. Mas botamos assim alguma conclusão para dar suporte à nossa aula de apologética. Então, então, o que Hebreus 2,14 quer nos ensinar? O foco do texto está no fato de que Jesus venceu o poder da morte, que está sob o domínio do diabo, libertando assim os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Tá? Então, a hermenêutica nos diz, né, a, a ciência da interpretação bíblica, diz que a Hebreus 2,14, né, diz assim que o foco, irmão, do texto está no fato de que Jesus venceu o poder da morte, que estava sob o domínio do diabo, libertando assim os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esse é o sentido, tá, de Hebreus 2,14. A morte de Cristo, a morte de Cristo desarmou o diabo no seu poder de escravizar pela morte. Isso é central, mas a execução final da sentença contra Satanás ainda está por vir. Então, o que que Jesus fez aqui, irmão? Ele deixou o poder do diabo inoperante, né? O diabo, ele limitou o poder do diabo. Jesus, ele limitou, tá? Ele limitou o poder do diabo. Aqui que a Bíblia fala, né? Tem demônio, o diabo está solto, tá, irmão? Então esse negócio que o diabo tá amarrado o diabo não tá amarrado coisa nenhuma. Tá? O diabo está solto aí. Tá? Tem uma crença aí que fala, está amarrado. Isso é bobagem. Tá? O que tá preso a alguns demônios, que é tão perigoso que Deus aprisionou ele lá no Tártaro, mas Satanás está solto, ok? Então, vale a pena dar uma lida nisso aqui, irmão, tá? De novo, a morte de Cristo desarmou o diabo no seu poder de escravizar pela morte. Isso é central, mas a execução final da sentença contra Satanás está por vir. Apocalipse 20,10, tá? A derrota total de Satanás, que ele vai ser preso, ser preso por 1000 anos, né? De novo ali, vai estar em Apocalipse 20,10, tá? Que está reservado para ele. É isso que Mateus 24, 45 fala: apartai de mim, maldito, por inferno, preparado para o diabo os seus anjos. Então, a Bíblia está falando e eu tenho que acreditar na Bíblia, ok? Nós, pessoal, tem que acreditar naquilo que a Bíblia fala, não o que o pastor fala, né? Se o pastor falar alguma coisa da tua igreja, é, vai na Bíblia. Não fica no argumento do pastor, não, que muitas das vezes o pastor está falando coisa errada lá e você está pensando que está certo, não é? Então, usa sempre, pessoal, sempre, meus irmãos, o óculos, as lentes do Espírito Santo para interpretar a Bíblia. Nunca usa, eh, nunca vai direto usando as lentes do pastor, tá? Se o pastor falar uma coisa, está de acordo com a Bíblia, beleza, tá? Mas usa sempre as lentes do Espírito Santo para você interpretar a palavra de Deus, ok? É só um aviso que eu tenho que dar aos irmãos aí, eu creio que é de grande valia, tá? Vamos lá, pessoal.
Botei aqui uma coisa que vai ser muito bacana, né? Vai ser de grande valia. Qual dos problemas de se crer que Satanás, o diabo não existe? Bom, irmão, isso é um problemaço, tá? É um problemaço e a gente vai ver isso aí. É um grande problema. Ah, aqueles que negam a existência de Satanás e seus anjos poderão desenvolver os seguintes erros em relação à Bíblia. Ah, número um, se há vários textos na Bíblia que mostram um Satanás atuante, crê que ele não é mais existe, poderia lançar dúvidas sobre a veracidade da Bíblia, ou até sobre a sua inspiração, conforme está lá em João 17,17 e segundo Coríntios, né? 3,16, tá? É um grande problema para aqueles que crê que Satanás não existe. Lançar dúvida. Mas Satanás faz isso mesmo, né? Lá no Éden ele já lançou dúvida no coração da Eva lá. Satanás, pessoal, é perito em lançar dúvida no coração de qualquer um, principalmente dos crentes, para desviá-lo da presença de Deus. Então, Satanás é perito, tá? Ele conhece a Bíblia mais de qualquer um, mais de qualquer teólogo, apologista. Satanás conhece a Bíblia toda, todos os versículos ele conhece, só não pratica, né? Dois, as pessoas que crêem na morte de Satanás e seus anjos poderiam ter uma falsa sensação de segurança espiritual, deixando até mesmo de ter uma vida de oração, conforme está em 1 Tessalonicenses 5,17. 3. A Bíblia nos ensina que estamos numa batalha espiritual. Efésios 6,12 ensina que o inimigo já não existe. Ensinar que o inimigo já não existe é como mudar um exército para um campo de batalha desarmado e cego. Olha o problemaço, pessoal, né? Olha o problemaço para pessoas que ensinam que o diabo não existe, né? Ensinar que o inimigo já não existe é como mandar um exército para o campo de batalha, desarmado, desarmado e cego. É um problemaço isso aí, gente. 4. A destruição final de Satanás ainda é futura, como Apocalipse 20,10 mostra. O diabo foi lançado no lago de fogo e será atormentado dia e noite para todo sempre. A antecipar isso para a cruz confunde a escatologia e compromete a cronologia dos eventos finais, né? É isso que esses defensores do diabo aí tentam fazer, antecipando. 5. Despreza pela realidade do mal. Desprezar pela realidade do mal, organizado. Satanás e seus demônios são uma realidade invisível que opera por meio de sistema e ideologia, posição, tentação e engano. Negar sua existência reduz ao mal a um conceito puramente humano, o que vai contra a revelação bíblica, facilitando da apostasia em final, né? Engano final, né? Então, a pessoa que nega a existência do diabo já caiu na apostasia. Aliás, segundo Timóteo fala isso, né? Que alguns apostarão na fé, dando ouvido ao espírito demoníaco, né? A Bíblia, a mensagem, fala melhor ainda esse texto, fala que alguns apostarão na fé, dando ouvido aos profissionais da mentira.
esses profissionais enganam tanto tempo que perderam a realidade da verdade, né? A Bíblia Mensagem fala sobre esse tema aí muito bacana. Vale a pena vocês, pessoal, conferir esse texto na Bíblia, a mensagem. Então, pessoal, Satanás ainda atua. O pai da mentira, João 8,44. Apocalipse 12:9 diz que ele engana o mundo todo. Ensina que ele foi, é, ensinar que ele foi eliminado, em fraqueza, o discernimento espiritual da igreja é abrir porta para o falso ensino e heresia, como está lá em 2 Timóteo 4:1, que eu acabei de citar aí para os irmãos. Então, será que vale a pena crer nessa heresia contrária à Bíblia? O argumento fatal contra essa heresia, que interpreta literalmente Hebreus 2,14, ao ler que Jesus destruiu o diabo, é concluir que o diabo não existe mais. Deveria também achar que não existe mais morte. Veja, veja. Vamos lá, pessoal, ver o que é. Bom, em 2 Timóteo, pessoal, 1,10 fala o seguinte: manifestada agora pela aparição do nosso Senhor Cristo Jesus, a qual não só destruirá a morte, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. A Almeida, a Revista Corrigida. Então, assim como Jesus destruiu a morte, no sentido de neutralizar sua atuação e seus efeitos espiritual, para quem é salvo, o mesmo podemos afirmar sobre o sentido em que Jesus destruiu o diabo. Então, pessoal, o que Jesus fez foi neutralizar a atuação do diabo, tá? O seu poderio. Tá? Jesus não destruiu o diabo, ele neutralizou o seu poder. Se Deus não fizesse isso, pessoal, é, Satanás tinha matado todo mundo aí, mas é a permissão de Deus, que a presença de Deus que impede de fazer isso. É, qualquer um, seja qualquer religião, né? A pessoa só morre com a permissão de Deus, tá? Com a permissão de Deus. Deus vê que a pessoa não quer mais nada com ele, não quer, não. Deus insistiu, insistiu, então ele larga de mão, aí vê o inimigo e faz aquela arruaça. Bom, conclusão final, pessoal. Portanto, Hebreus 2,14 não prova que o diabo foi destruído na cruz, no sentido de ter deixado de existir ou atuar. Dizer que Satanás já foi totalmente destruído na cruz é uma distorção da doutrina bíblica e causa o seguinte mal espiritual. Então, irmão, não dê ouvido, tá? Essas pessoas que diz que Satanás foi destruído, tá? Não dá ouvido a esses falsos profetas. Se ocupe a tua mente em estudar a Bíblia, ler livros, principalmente de teologia reformada e pentecostal clássico, que você vai ganhar muito mais, tá? Eu falo isso porque, irmão, você fala que é teologia reformada. É porque, irmão, é que eu gosto da teologia reformada, que é uma teologia presbiteriana. Eu sou um calvinista de meia boca. Sou pentecostal clássico, tá? Mas também sou um calvinista de meia boca. Abraço alguns pontos positivos do calvinismo, não todos, tá? Aí tu fala, por que que você então não é calvinista? É por causa do exagero, tá? O calvinista é exagerado. Mas eu amo a teologia presbiteriana, por isso que eu fiz teologia presbiteriana também.
Beleza, pessoal? Então não fica aí dando ouvido a esses falsos profetas, não, tá? Que vem falando que Satanás foi destruído, não existe mais, tá? É só você pegar esse vídeo aqui e dar para eles lá, tá bom? Passar para eles que aqui está a resposta apologética. Caso você queira esse slide, é só você comentar aí no embaixo aí, eu mando para você de graça esse slide aqui para você dar aula na tua igreja. Gratuito, que aqui a gente não cobra nada, tá? Aliás, eu pago. Pago minha luz, pago minha internet com meu dinheiro, tá bom? Para fazer essas aulinhas de apologética para você aí, para abençoar a sua vida e para a glória de Deus. Beleza, pessoal? Que o Deus da paz nos abençoe e que Ele nos livre de todas heresia. Veremos nos próximos vídeos, permitindo Deus.